Ontem à noite teve um quebra-pau lá em Brasília. Por quê? Por conta do resultado do Datafolha. O quebra-pau envolve pessoas da campanha do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro caiu na pesquisa. E faz mais ou menos um mês que a situação é a mesma, tanto no IPEC quanto no Datafolha. A distância do Lula para o Bolsonaro abaixa um ponto aqui, sobe um ponto ali, abaixa um ponto aqui, sobe um ponto ali e continua tudo igual. O problema que causou a briga é que a rejeição ao Bolsonaro novamente aumentou. Já é a terceira pesquisa que mostra a rejeição do Bolsonaro aumentando nas últimas semanas. E aí a ala radical da campanha do Bolsonaro, que é chefiada pelo Carlos, defende que o Bolsonaro se radicalize mais. Já a ala dos marqueteiros profissionais defende que o Bolsonaro seja mais moderado. E eles dizem que o que está aumentando a rejeição do Bolsonaro é a atuação do Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro nas redes sociais, e que isso está desfazendo todo o trabalho que eles dizem que é magnífico dos marqueteiros profissionais do Bolsonaro. Enfim, o que fica disso aqui é o seguinte: o resultado do Datafolha foi desastroso para o Bolsonaro. Eu vou te mostrar aqui o resultado, você já deve ter visto em tudo que é lugar, né? Mas não custa nada eu mostrar aqui novamente. Tá aqui, ó. O que aconteceu foi o seguinte: o Lula, pela terceira semana consecutiva, continua na frente do Bolsonaro com 45, ele continua estável, o Lula não cai um ponto, não sobe um ponto, fica na mesma. O Bolsonaro estava subindo pouco a pouco, ele chegou a 34, caiu para 33, quer dizer, ele parou de subir, ainda caiu. Aí você pode perceber nas três últimas pesquisas o seguinte: o Bolsonaro está trocando ponto com o Ciro Gomes. Ele subiu 2 pontos, o Ciro caiu 2. Ele caiu 1 ponto, o Ciro subiu 1. São votos que estão sendo convertidos de um candidato para o outro? Não diretamente, eu expliquei isso na semana passada, mas é o que está acontecendo e isso está causando desespero na campanha do Bolsonaro, principalmente por isso aqui, ó, rejeição ao Bolsonaro. Olha isso aqui, rejeição ao Bolsonaro chegou a cair um pouquinho, a 53, 55 para 51, era uma queda aqui de julho a 18 de agosto, que você podia falar, ó, é fora da margem de erro, a margem de erro é 3 pontos, era uma queda aí, é 2 pontos, uma queda de 4 pontos, porém subiu. Então, se você olhar o resultado, 55, 53, 52, 51, 53, tá ali naquela margem e ele não baixa de 50% de rejeição. Para piorar, a rejeição do Lula diminuiu. Só que quando você começa a olhar a pesquisa pelos dados qualitativos, ou seja, pesquisa regional, pesquisa entre faixas etárias, entre faixas de renda, aí é um desastre total para o Bolsonaro. O Bolsonaro parou de subir entre os evangélicos, o Bolsonaro caiu 8 pontos no Centro-Oeste, o Bolsonaro e o Lula, a distância no Nordeste continua igual, no Sudeste o Lula avançou na vantagem que tem sobre o Bolsonaro, então áreas onde o Bolsonaro podia contar com vitória, ou até, como o Centro-Oeste, por exemplo, ou até em áreas onde ele pensava que poderia tentar empatar, como no Sudeste, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, o que aconteceu foi que o Bolsonaro viu o Lula subindo muito mais do que ele. No Centro-Oeste, por exemplo, a diferença diminuiu em 15 pontos. Bolsonaro tinha mais que o dobro de votos do Lula no Centro-Oeste. A diferença diminuiu em 15 pontos. Bolsonaro caiu 8, Lula subiu 7. É um desastre total. O pior que é o que tá, assim, deixando pânico no pessoal do Bolsonaro, outra coisa que causou a briga, tudo junto, né, causou a briga, é o seguinte: o Bolsonaro, entre os mais pobres que recebem Auxílio Brasil, Bolsonaro não sobe. Continua com o Lula tendo mais de 53% de intenções de voto, isso votos totais, não votos válidos, entre os mais pobres. Aí eles ficam, pô, o pessoal já recebeu 2 parcelas do auxílio. O IPEC da segunda-feira, você podia falar, caramba, a pessoa acabou de receber o auxílio, ainda não gastou, o auxílio é pago dia 9, dia 10. Tá, o IPEC foi dia 11. Aí a pessoa, não, a pessoa acabou de receber o auxílio, talvez alguns não tenham recebido, que estava atrasando em algumas partes do Brasil, a pessoa ainda não gastou dinheiro, mas calma, que vem o Datafolha quinta-feira e vai ter aí uma diferença, porque você está pagando R$1.000 para não sei quantas centenas de milhares de caminhoneiros, você está pagando R$1.000 para centenas de milhares de taxistas, você está pagando R$200 a mais no auxílio para milhões de famílias, então, dia 16 Datafolha, dia 15 Datafolha, essas pessoas vão ter recebido dinheiro, o Bolsonaro vai subir na pesquisa, porque é a segunda parcela que o pessoal está recebendo. Caiu. Nunca na história um presidente gastou 300 bilhões de reais em medidas eleitoreiras. Eu vou te falar, se a Dilma gastasse 300 bilhões de reais na véspera da eleição de 2014, além de toda a grande mídia fazer um escândalo, de tentar impor CPI, de ter plantão da Globo todos os dias para denunciar isso, a Dilma ia ganhar no primeiro turno, mesmo com isso. Ela ganhava no primeiro turno. E olha que era uma eleição dificílima. Se o Lula
gastasse 300 bilhões, acho que o Lula era eleito com 80% dos votos em primeiro turno. O Bolsonaro gastou 300 bilhões e ele está empacado nas pesquisas. Aí, qual que é a briga? O pessoal está entendendo que o Bolsonaro ele está jogando contra a campanha dele. Por quê? Porque a campanha de marketing tenta frear a rejeição do Bolsonaro, mostrando feitos do governo, ou seja, mostrando essas medidas eleitoreiras do Bolsonaro e fingindo que são medidas para sempre, que não são só até dezembro, que não era só para tentar ganhar a eleição. E aí, a estratégia era essa, mostrar isso e mostrar o Datapovo, principalmente do 7 de setembro, que é o Datapovo fake deles. Eles mostram, tem ali, às vezes tem manifestação com o Bolsonaro lá, comício dele, que tem 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, eles fazem um vídeo e parece que tem 1 milhão. Teve um... Em Belo Horizonte, eu mostrei, eu fiz até aqui um vídeo falando, ó, fracassou o comício do Bolsonaro em Belo Horizonte. Tinha o quê? Talvez tivessem 1.000 pessoas com o Bolsonaro em Belo Horizonte. Você vê a foto e os vídeos que eles publicaram, parece que tinha umas 200.000 pessoas. É uma coisa de louco o que eles conseguem fazer em manipulação, só com um ângulo. Fora as montagens que eles fazem também com vídeo, eles baixam a qualidade para colocar mais gente. Mas só com um ângulo eles já conseguem fazer assim, parecer que tem mais gente. Essa era a estratégia. E aí, o que acontece? Enquanto eles, em rádio, TV e na campanha, nos briefings que eles mandam para a grande mídia, fazem uma estratégia de um Bolsonaro moderado, o que acontece? O Bolsonaro escuta mais o Carlos do que o Flávio. E o Bolsonaro, ele faz o quê? Ele xinga, ele fala um monte. A Vera Magalhães foi atacada pelo deputado bolsonarista. Ok, aí o que acontece? Isso pega mal pro Bolsonaro. Eles estão tentando diminuir a rejeição dele entre as mulheres e um bolsonarista, convidado do candidato ao governo de São Paulo do Bolsonaro, vai lá e xinga a jornalista. Qual jornalista? Qualquer uma? Não. A mesma que o Bolsonaro xingou no debate da Band faz 2, 3 semanas. A mesma. Com os mesmos xingamentos. O Douglas Garcia repetiu exatamente o que o Bolsonaro falou pra ela. Você não tem vergonha na cara, eu não lembro exatamente as palavras, mas foram as mesmas palavras. Claro que ele adicionou mais coisa no discurso, mas ele começou repetindo exatamente o que falou o Bolsonaro. Então, é um ataque do Bolsonaro ali, usando outra pessoa para atacá-la. Aí, o Douglas Garcia, ele faz parte do pessoal das redes sociais do Bolsonaro. O Douglas Garcia não quer saber se o Bolsonaro vai se reeleger, essa é a verdade. Ele quer aparecer porque ele sabe que atacando a Vera Magalhães, ele ganhou ali uns 15, 20 mil votos. É isso que aconteceu. Douglas Garcia ganhou um monte de voto de fascistas por atacar a Vera Magalhães. Aí, olha só, o pessoal da campanha fala, a gente tenta diminuir sua rejeição, Bolsonaro. Aí vai lá, você ataca a jornalista no debate. Aí você pede desculpas por alguma outra coisa, você se modera. Aí no dia seguinte você vai lá e ataca a urna. Aí depois você fala que não. Aí você fala que sim, aí não dá. Vira um jogo de soma zero. Você soma um ponto, perde um ponto. Soma um ponto, perde um ponto. Aí, no Rádio TV, a gente tenta vender o Bolsonaro moderado. Nas redes sociais, o bolsonarismo é extremamente agressivo. E o gabinete do ódio, que é comandado pelo Carlos, incentiva isso. Não só nas redes sociais, Twitter, Facebook, os próprios youtubers bolsonaristas e outras redes, Instagram, TikTok, mas também no WhatsApp. Eles são incentivados pelo gabinete do ódio a serem cada vez mais agressivos. E aí, os pontos que, segundo, essa é a briga, os pontos que o pessoal da campanha profissional diz conseguir ganhar são perdidos pelo pessoal da campanha do Carlos, porque não tem uma campanha só. Por exemplo, o Lula. Tem empresas diferentes cuidando ali das redes sociais, ou núcleos de empresas diferentes e do resto da campanha? Tem. Mas a campanha está toda unida no mesmo objetivo. Se amanhã tem uma reunião do Lula e fala, olha, agora a gente precisa focar em tal coisa, vai focar nas redes sociais, vai focar nas propagandas de rádio e TV, vai focar também o discurso do Lula nisso. No caso do Bolsonaro, não. Quando eles se reúnem e falam, vamos focar em tal coisa, entra por aqui e sai por aqui do ouvido do Bolsonaro. É isso que acontece. E o Carlos Bolsonaro nem vai nas reuniões. Então ontem teve por WhatsApp um baita de um quebra-pau depois do Datafolha. Porque é aquilo que eu falo, quando a casa começa a cair, os primeiros a pular, a fugirem são os ratos. Então os ratos aliados do Bolsonaro estão fugindo. E o pessoal que está dentro da campanha está percebendo que você liga para político, para parlamentar tal, para falar, olha, Bolsonaro vai para o seu estado, viu? Vamos lá? E o parlamentar nem atende. Aí você liga para parlamentar que já ganhou milhões de orçamentos de bolsolão, que é propina, né? E você liga e fala, o Bolsonaro vai aí no seu estado, vai lá no palanque do Bolsonaro, manda os seus eleitores irem, faz o comercial do evento, tudo mais.
e o deputado fala, não vai dar, esse dia eu vou estar em outra cidade, não dá para sair como presidente da República. Por quê? Porque o parlamentar não quer grudar a imagem dele ao Bolsonaro. Pelo contrário, tem um monte de parlamentar bolsonarista que tá colocando a foto do Lula no santinho. Aliás, ciristas também. O que você... Eu vou falar, se você vê a foto do Lula num santinho e o número do rapaz, da pessoa, não começar com 13, que é do PT, não começar com 65, que é PCdoB, não começar com 40, que é PSB, ele não está na federação do Lula. Ou 43, que é o PV. Não está na federação do Lula. Então você está dando voto para alguém que pode ser oposição e pode trair a qualquer momento. Tem o PSOL, que é o partido que a Erundina falou que o PSOL vai ser oposição ao Lula, mas é uma oposição que é diferente e tudo mais. Eles apoiaram lá o não vai ter Copa, o golpismo contra Dilma, eu lembro muito bem disso. No comecinho, antes de virar um golpismo de toda a grande mídia, o PSOL estava lá nas manifestações contra a Copa do Mundo, que deu 117 bilhões de lucro. Mas não é uma oposição, então o PSOL é a esquerda. Se não começar também com o número do PSOL, que é 50, você sabe que você tá votando em alguém que realmente não está com o Lula. Ah, tem um cara lá, ele tá com a foto do Lula no santinho. Qual é o número dele? 11. Pô, 11 é o partido do Arthur Lira, do Ciro Nogueira. Esses dias veio até no meu Twitter um rapaz que segue o canal falar, olha, meus votos são esse aqui em São Paulo. Eu fui ver, falei, você vai votar numa candidata a deputada estadual que é do partido do Ciro Nogueira e do Arthur Lira. É sério, do Centrão. Ah, mas ela tem a foto do Lula no santinho. E daí? É claro que ela tem a volta no Lula Santinho para enganar as pessoas. Então, os aliados do Bolsonaro, e essa aí que é do partido do Arthur Lira é eles estão começando a usar a foto do Lula para enganar o povo. E o Bolsonaro vê isso. Só que o que acontece? Esse pessoal, quando eles usam a foto do Lula, se eles têm eleitores que eram bolsonaristas, alguns deles, esses falam, pô, peraí, mas eu gosto do deputado ou da deputada tal, não tá com o Bolsonaro, tem uma chance de ser eleitor bolsonarista falar, opa, peraí, não vou votar mais no Bolsonaro, porque eu gosto mais do meu deputado do que do Bolsonaro, são um eleitor indeciso. E isso influencia muitos votos, e o Bolsonaro sabe, o pessoal da campanha sabe, e eles estão vendo isso acontecer, e o pior, eles não conseguem barrar isso, não dá pra eles obrigarem o cara a falar, ó, põe aí a foto do Bolsonaro que a gente te pagou bolsolão lá atrás. Não dá. Nem o próprio partido do Bolsonaro, o PL, não pune quem não faz campanha pro Bolsonaro e não pune quem faz campanha pro Lula. Teve uma pesquisa que mostrou que vários prefeitos do PL estão fazendo campanha para deputados do PT ou para candidatos que estão com o Lula, até com foto do Lula. Candidatos do partido do Bolsonaro. E aí eles falam, pô, peraí, tá indo tudo por água abaixo. Aí você vê aqui, o pior, espontânea. Na espontânea o Lula ganha no primeiro turno. E vamos lembrar, a eleição é espontânea. Eu vou mostrar aqui, ó. Gráfico da espontânea. Espontânea aqui. O Lula tem 41, o Bolsonaro tem 30, os outros aqui juntos têm 7. Então o Lula tem 41, os outros todos juntos têm 37. Mas quando você vai arredondar, eu li logo que saiu a pesquisa, depois tiraram o dado, não sei porquê. O Lula tá com 52,8% dos votos válidos na espontânea. 53% praticamente. Eu até coloquei isso no meu Twitter. Um monte de gente falou, não é 53, é 41. Eu falei, gente... Votos válidos, tira brancos, nulos e indecisos. O Lula tem mais de 50% e assim, com uma folga acima da margem de erro, na espontânea. E aí, você lembra do que foi feita uma pesquisa que mostrou o seguinte, essa pesquisa queria saber qual o tamanho do voto envergonhado no Bolsonaro. O que é voto envergonhado? São as pessoas que não dizem na pesquisa em quem vão votar, mas que, na verdade, vão votar em fulano. E descobriu-se que em 2016 tinha um voto envergonhado do Donald Trump muito grande. Pelo menos 5, 6% de voto envergonhado. Pessoas que não diziam nas pesquisas que iam votar nele, mas que votaram nele. E que em 2018 tinha um voto envergonhado no Bolsonaro, principalmente no primeiro turno, muito grande. No segundo turno, bem menor, tanto é que as pesquisas acertaram no segundo turno. Já em 2022, o que se descobriu? Que o tal do voto envergonhado, e a grande mídia adora usar isso em títulos para parecer que as pessoas têm vergonha, é no Lula e não no Bolsonaro. Porque não é um voto envergonhado, é um voto com medo. As pessoas têm medo de dizer, muita gente tem medo de dizer que vai votar no Lula e ser agredida, então não é mais voto envergonhado, não é que a pessoa tem vergonha de dizer, ela tem medo de dizer que vota no Lula. Então, o que se descobriu é que o Lula pode ter 3 ou 4% a mais do que as pesquisas mostram, porque tem uma boa parte da população, que é aquela população que era antipetista e que tem medo de dizer que vota no Lula. E parte dos que eram antipetistas não querem dizer que votam no Lula porque estão ali no meio de gente antipetista e falam, ó, eu que não tô com Lula, ficam quietos. Então, o que acontece é que nessa eleição, pela primeira vez, se tiver uma discrepância nos dados, essa discrepância
é contra o Lula, porque quando chegar o dia da eleição, o Lula deve ter mais votos do que mostram as pesquisas. Eu vou falar, minha opinião, Thiago, eu acredito que no fim vai dar igual, porque, infelizmente, as pessoas que votam no Lula, que são as mais pobres, é onde mais há abstenção na eleição. Então, quando você vê que teve 20% de abstenção, geralmente entre os mais pobres é 25%, 27%, e entre os mais ricos, que é quem mais vota no Bolsonaro, a abstenção é menor. Infelizmente, até porque as pessoas mais pobres geralmente moram mais afastadas da zona eleitoral. Eu lembro que teve eleição em 2020, que no dia da eleição, em algumas cidades, o prefeito cortava os ônibus, ou diminuía muito o contingente de ônibus para as pessoas não poderem ir votar. Que ele sabia que ali, naqueles locais, ia ter gente que votava contra ele. Várias cidades, principalmente prefeitos bolsonaristas, faziam isso. Para você ver. Agora, em 2022, a ver como será, mas tudo aí indica uma vitória do Lula e o pessoal da campanha do Bolsonaro em pânico, os aliados do Bolsonaro todos pulando do barco. Eu queria muito ver a carinha de bunda do senhor Ciro Nogueira, que falou que o Bolsonaro ia passar o Lula em março. Eu queria ver. Aí depois ele falou que era maio. Aí depois ele falou que era junho. Depois virou agosto. Depois na primeira quinzena de setembro. Pois bem, hoje é dia 16. Estamos já oficialmente na segunda quinzena. Passou a primeira quinzena. O Lula subiu no IPEC, o Bolsonaro estacionou. E no Datafolha, o Lula está estacionado, mas não cai faz 3 semanas. E o Bolsonaro caiu. Tá ruim a coisa, tá muito, muito ruim. Ah, só esqueci de mostrar aqui segundo turno, que também a diferença do Lula pro Bolsonaro aumentou, assim como no IPEC. Ó, segundo turno aqui, Lula subiu 1, Bolsonaro caiu 1, 16 pontos de diferença. Então tá bem difícil. Eram 14, agora são 16. Peço aí sua inscrição no canal, seguiremos na luta contra toda essa corja aí. Falou!